Vamos orar, pedir a bênção de Deus para o estudo da sua palavra. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa para juntos estudarmos a tua palavra. O Senhor nos abençoe, nos alimente e que possamos ter lições para a nossa vida espiritual e crescimento também. Tudo isso te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando Deus diz não? Essa é uma pergunta que incomoda todos nós. Por que Deus às vezes não atende algumas das nossas orações? E também todos nós sabemos muito bem o que é receber uma resposta de Deus através das orações. E também nós sabemos que Deus às vezes fica em silêncio. E isso é tremendo para nós, porque muitas vezes não estamos preparados para receber as respostas de Deus, seja elas positivas ou negativas. E às vezes nos deparamos com essa indagação: será que Deus não está me olhando, me enxergando? Será que Deus não sabe das minhas necessidades? Às vezes nos deparamos com essas perguntas. É ou não é verdade? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo a minha situação? E a história de Moisés, um grande líder da fé, o grande profeta Moisés, nos mostra que esse herói da fé era poderoso em oração. Moisés, por várias vezes, orou a Deus e Deus atendia. Era quando a sua irmã ficou leprosa, por ocasião de questionar a liderança de Moisés, Moisés orou a Deus e Miriam voltou a ficar sã. Deus atendeu a oração. No momento em que o povo caiu em idolatria, Deus queria destruir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés o que fez? Orou ao Senhor e Deus aplacou a sua ira. Quando em guerra Moisés orava e Deus atendia e o povo vencia, não é? Por várias vezes Moisés orou e Deus atendeu. E agora, no momento de desfrutar a terra prometida, Deus não atende a oração de Moisés. E é nesse texto que eu quero meditar com vocês hoje, Deuteronômio capítulo 3, verso 23, quando Moisés faz a sua última oração. Acompanhe o texto. Deuteronômio 3, 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fale mais nisto. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, para que ele passe diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Essa não foi apenas um não, mas foi um não muito duro da parte de Deus. Enquanto Moisés talvez fazia a sua mais bela oração, e sabe, não é assim que a gente age quando a gente quer receber o favor de Deus.
Quando a gente quer muito uma bênção de Deus, a gente faz orações querendo impressionar Deus. Ó Senhor, Tu conheces o meu coração, e começa a falar de coisas que fizemos. Tu sabes da minha sinceridade, multiplica palavras rebuscadas para tentar convencer a Deus para fazer o que nós queremos. Quantas vezes nós nos deparamos com orações assim para Deus, querendo impressionar Deus para tentar mudar a vontade de Deus. E quando Moisés estava fazendo essa linda oração, o que Deus disse? Cala-te, Moisés, eu não quero saber disso. Basta. Não fale mais nada, porque eu não vou atender a sua oração. E me faz um favor, sobe ao monte, dá uma olhada e desfruta bastante a imagem, porque você não vai ter esse privilégio de entrar na terra prometida. É mais ou menos assim: você chama uma criança, vai à melhor sorveteria, pega o melhor sorvete e chega com a criança e diz assim: ó, é só para ver. Como é que fica? Fica frustrado, porque você não enche, você não sacia a sua vontade só olhando, né? Você quer pegar, quer comer, quer cheirar, é ou não é? Deus diz assim: Moisés, sobe e olha e contempla, mas você não vai entrar. Não podemos imaginar como ficou o coração de Moisés, que buscava uma coisa muito importante e recebe uma resposta tão dura. Porque Deus diz não a uma das mais fervorosas orações registradas na Bíblia? E aqui vamos tentar mostrar, através da história de Moisés, 3 razões pelas quais Deus não pode dizer não às orações. Isso não quer dizer que Deus está limitado a apenas 3 razões. Deus é atemporal, Deus é infinito, Deus é grandioso, Deus é poderoso. Como diz a irmã que cantou aqui, se Ele dizer não, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Deus não vai mudar a sua essência. Isso não significa que Deus está limitado somente às 3 razões. Deus é muito maior do que isso. E isso apenas é uma forma de ajudar a ter a melhor relacionamento com Deus. Primeira razão, porque Deus não responde às orações quando tentamos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Isso aconteceu com Moisés, porque quando Moisés fez essa oração glamourosa, ele já sabia qual era a vontade de Deus. Era que ele não entrasse na terra prometida. Essa era a vontade de Deus, porque o próprio Deus já tinha dito para ele. Você se lembra disso quando o incidente diante da rocha, quando feriu a rocha e não falou a rocha diante do povo? E agora Moisés, conhecendo a vontade de Deus, ele ora para que Deus aceite a sua vontade. A vontade de Deus era: Moisés, você não vai entrar. E qual era a vontade de Moisés? Entrar. E ele ora para tentar mudar a vontade de Deus. E aqui, meus amigos, muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque estamos mais preocupados com a nossa vontade do que com a vontade de Deus para aquela situação que estamos vivendo. A gente implora, mas no fundo não é a vontade de Deus que está querendo prevalecer, é a minha vontade. Só tem que ser com aquela ou com aquele, só tem que ser para aquele lugar. Primeira razão, porque Deus não atende oração quando tentamos colocar a nossa vontade em cima da vontade de Deus. Segunda razão, porque Deus diz não. Deus diz não às nossas orações quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. Entenda uma coisa: quando nós estamos brincando com o pecado consciente, deliberadamente, e aí ficamos: Senhor, dá-me a tua bênção, abre essa porta,
E aí a gente se queixa, mas foi isso que aconteceu com Moisés. E por que foi? Porque Deus disse: fale a rocha. E ele feriu a rocha. Só uma falha e ele ficou fora da terra. Você pode ficar perguntando: onde está a gravidade do pecado de Moisés? O grande problema do pecado não é a culpa que ele traz, porque para o problema da culpa é o sangue de Cristo. O que está em jogo aqui são os planos de Deus para a nossa vida, e que por teimosia nós bloqueamos o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem plano extraordinário para você, só que quando tem pecados no meio, fica mais complicado para você mesmo. Sabe, irmãos, porque se Deus abençoar você em pecado, a bênção de Deus será uma maldição para você, porque vai apenas confirmar você no pecado. E você vai achar que Deus vai abençoar, mesmo você estando vivendo deliberadamente no pecado. Você vai achar que Deus vai tolerar você assim. Você vai entender que o seu pecado não tem nenhum problema, por isso você continua sendo abençoado por Deus, se Deus atender esse pedido. Uma coisa que temos que entender é o seguinte: Deus cuida de nós, concedendo bênçãos, mas às vezes Ele cuida também de nós, retendo bênçãos. Você entende? Aquele emprego tão sonhado que não veio, o não é uma bênção disfarçada para te livrar de grandes problemas. Só que nós não conseguimos entender isso e achamos que Deus está sendo injusto, quando Deus está sendo misericordioso, quando Deus está te livrando de um problema maior. Sabe aquela posição, aquele status, aquele lugar ali, não é para você. Ah, mas eu sou competente, mas eu isso, eu aquilo. E Deus: filho, você não entende, se eu te der esse cargo, você vai se perder. Mais tarde a gente percebe que aquela porta que foi fechada foi na verdade uma bênção para a nossa vida. Amém? Sabe, irmãos, o pecado interfere nos planos de Deus. Veja bem, não foi a primeira vez que Deus fez sair água da rocha. Essa já foi a segunda vez. Na primeira vez Deus disse a Moisés: vai lá e fere a rocha, e a água saiu. Mas na segunda vez Deus diz assim: fale a rocha. E na segunda vez, vá lá, fala a rocha. E então agora Moisés vai lá e diz assim: agora vocês verão se nós não vamos fazer sair a água dessa rocha. Já começou o problema daí, porque Moisés achava que o problema estava onde? O poder estava com quem? Com ele. O poder não está com o ser humano, o poder é Deus. Deus é que é o poder. Diga amém. Deus é o poder, Deus tem o poder, não está no ser humano. Como se Moisés tivesse o poder para fazer água sair da rocha. Então eu imagino Moisés se lembrando da primeira vez. Da outra vez eu feri e a água saiu, então eu vou fazer aquilo que dá certo. Em vez de confiar em Deus, ele preferiu confiar na sua experiência passada, e por esse milagre duplo na rocha, que representa Cristo duas vezes. Uma, quando a rocha foi ferida, representando a cruz do Calvário, quando ele morreu por todos nós. A segunda vez, quando era para falar a rocha, representa a intercessão de Cristo por todos nós. Não precisava ferir de novo. Jesus não precisa morrer de novo. A morte de Cristo foi suficiente, pagou tudo. A cruz é plenamente eficaz, não precisa repetir. Agora Moisés fala a rocha, representando o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Uma pequena falha de Moisés, mas que atrapalhou o plano de Deus para a vida dele mesmo. E outra grande lição que Deus quer nos mostrar nessa história,
para a nossa vida é que pequenos pecados podem nos tirar do céu. Pequenos pecados que você não está levando em conta na sua vida pode tirar você da eternidade. A terceira razão, e assim eu concluo a mensagem desta manhã, que Deus não responde oração. Qual é a nossa reação quando Deus não responde às nossas orações? Já vi que não vale a pena continuar na igreja porque Deus não me responde às orações. Alguns pensam assim. Não existe nenhum indício que Moisés tenha se rebelado contra Deus quando Deus disse não para ele. O nosso relacionamento com Deus não pode estar baseado nas bênçãos que recebemos de Deus, e sim na pessoa que nos concede as bênçãos. Apesar de receber um não, Moisés permaneceu fiel ao Senhor. Qual foi o grande pedido de Moisés? Qual foi o grande pedido de Moisés, irmãos? Entrar na terra? E o que aconteceu com ele? Morreu aos 120 anos. E o que mais? Deus ressuscitou Moisés. Moisés não entrou na terra Canaã terrestre. Moisés foi direto para o céu. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? O que foi melhor para Moisés? Entrar na terra prometida ou na Canaã celestial? Senhor, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, construir aquilo, ou reconstruir a minha vida afetiva com aquele ou com aquela. Quando Deus diz não para as nossas orações, é porque Ele tem algo melhor para nos oferecer. Quando você acha que aquilo que você tanto precisa é melhor para a tua vida, é porque você não conhece o coração de Deus. Quando Deus demora muito tempo, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para você. Então somente espere no Senhor. Quando Deus demora muito, é porque o melhor de Deus ainda não chegou para a tua vida. O meu apelo para você hoje é: submeta à vontade de Deus. Se a bênção ainda não veio, é porque o Senhor está te preparando para algo extraordinário. Quando nós recebemos o chamado, nós estávamos tranquilos para iniciar o 4º ano. Janeiro de 2023. Estávamos planejando o trabalho para 2023. E aí vem um telefonema que balançou a nossa estrutura familiar. Você está sendo chamado para o sul de Rondônia. Meus irmãos, aquela foi a noite mais difícil para nós. Ter que deixar a sua cidade, deixar a família, deixar uma filha sozinha, foi muito difícil. Eu não dormi e ninguém dormiu. E tinha que ser assim, ó. O presidente ligou: olha, você está indo embora. Eu falei: mas como assim? Está tudo certo. Eu falei: não, seu chamado está vindo e o presidente quer você não posso fazer nada, mas está nas tuas mãos. E aí eu pensei: eu posso dizer não? Mas se eu dizer não, se eu disser não, eu posso estar atrapalhando o plano de Deus para minha vida. Se eu disser sim, eu vou estar criando um problema para minha família também, porque separar da família não é fácil, né? Mas nós
Conversamos, pedimos tempo, oramos. E veio aquele, sabe aquela respiração assim, ó? O tempo está passando, eles estão te esperando lá. Estão na mesa administrativa esperando o seu chamado. E eu falei, então, eu aceito, nós vamos. O que se faria? Sabe aquele chamado que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu me senti um Abraão da vida. Foi choro, e não foi pouco não. Viajar para Porto Velho, depois pegar um ônibus, 6 horas de viagem para chegar na cidade onde a gente mora. 6 horas. Pensando e enxugando a lágrima. Mas quando a gente confia na direção de Deus, Deus tem bênção para nós. Foi um ano difícil? Foi. Não foi fácil. Era pregar e chorar, e enxugar lágrima. Pregar e enxugar lágrima. Mas Deus foi bondoso e cuidou de gente. Encontrei uma igreja carinhosa que nos recebeu e nos abraçou como filhos lá. E agora fala em sair de lá para você ver a confusão que dá. Os irmãos nem sonham com isso. Pastor, vá de férias, mas não demore muito. Estou de olho aqui, acompanhando a gente. Acompanhando. Sabe, irmãos? Se eu dissesse não para Deus, eu poderia estar com vocês aqui. Mas eu teria perdido uma das maiores oportunidades do meu ministério. De conhecer outra gente, batizar 50 pessoas, reconstruir a igreja sede, mais outras igrejas, e receber o carinho de irmãos tão queridos, que sonhavam há anos. Sonhavam há anos com uma outra realidade. Eles estão vivendo o sonho de Deus para a vida deles. E eu aprendi que quando nós confiamos em Deus, Deus cuida de nós e cuida dos nossos interesses. Cuida da nossa família, cuida da minha filha. Amém? Amém. Protegeu ela, a gente de longe, orando e monitorando, né? E Deus com sua mão conduziu. E louvado seja Deus por isso. Deus cuida de nós. Então, se o não de Deus ainda é realidade para você, saiba que Deus está cuidando, porque Ele tem algo melhor a te oferecer. O não para Moisés foi uma bênção. O único deslize de Moisés, Deus tirou o que mais ele queria, mas Deus queria mais para Moisés e colocou ele no lugar. Moisés representa os salvos que entrarão na terra prometida, que passarão pela experiência da morte e serão ressuscitados no último dia. Elias não passou pela morte, mas Elias está também no céu, porque foi fiel e representa os salvos que passarão pela grande tribulação sem conhecer o estado da morte. Ó irmãos, o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós imaginamos e pensamos. A minha mensagem para você: confie nesse Deus e permaneça fiel, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a permanecer neste caminho até que Ele venha nos buscar. Que 2024 seja um ano de muitas realizações ao lado de Jesus, até que Ele venha nos buscar. Eu quero cantar o último hino para a minha igreja. Eu só quero estar aonde Ele está, porque aonde Deus está,